Olá, salve, salve galera do nono ano. Aqui mais uma vez com vocês, professor Carlos. Vamos trabalhar mais um conteúdo de língua portuguesa. Eu vou começar com uma pergunta. Vocês sabem contar história? Quem é bom de contar história? Tá? Vamos entender nessa aula que contar história requer alguns pontos importantes que devem ter nessa nossa reprodução. Quando a gente vai contar uma história, tem algumas coisas, alguns detalhes que não pode ficar de fora. Porque uma história, para ela ser bem contada, ela tem algumas características que vamos trabalhar. Beleza? Então vamos descobrir se realmente você é um bom contador de história. Então, se você não é um bom contador de história, se você tem esse desejo, que nesse conteúdo, tá? Do livro de você na página 40, nós vamos descobrir como é que eu posso, o que eu posso fazer para ser um bom contador de história. Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá, gente. Contação de histórias. Algumas pessoas podem dizer, mas eu sei contar. Na verdade, esse conteúdo aqui, vou antecipar para vocês, que ele vai facilitar a gente trabalhar um assunto importantíssimo em língua portuguesa, tá? E que acaba sendo um problema para muitos estudantes, bem, que é a interpretação do texto. Então, para a gente chegar na real interpretação, a gente precisa passar por alguns caminhos, né, que levem a essa interpretação. Então, olha só, de maneira bem rápida, não vou ler muito, porque vocês que vão ler todo esse conteúdo, e fala que antigamente, né, não existiam registros escritos para preservar o conhecimento das civilizações. Então, o que é que acontecia? As pessoas contavam histórias. Na verdade, é bem interessante. Eu gosto de ouvir histórias. Principalmente aquelas histórias de visagem, de bicho, aí, tudo bem, bem animado para ouvir. Então, olha só. Enquanto instrumento pedagógico, tá, essa prática tem uma importância muito grande, tá, pelo aspecto que ela trabalha a questão do imaginário. A contação de história, ela faz com que o público, né, faz com que o seu ouvinte, principalmente se for as crianças, se viaja naquela história, você começa a imaginar coisas, tá bom? Então, certamente, não há apenas um consenso sobre o que é leitura, né, nem sobre o seu papel. Na verdade, o que é que acontece? Se indica que se trata de uma atividade bastante complexa. Na verdade, porque ler não é simplesmente saber quais são aquelas letras que estão ali. Eu tenho que buscar entender o que está além daquelas palavras. Tá bom? Porque olha só, hoje em dia, né, na sociedade, a leitura ela vai muito além do que decodificar sinais. Tá? A leitura ela requer obrigatoriamente uma interpretação. O que é interpretar? Eu entender, tá? Eu faço a leitura, mas eu entendo. Porque se eu leio, se eu não entendi, tá? Estou com sérios problemas. Ok? Como é que eu vou ler determinado texto e eu não estou entendendo? Então, tá? Nós vamos, ao longo dessa aula, tentar descobrir o que fazer para poder ter uma leitura mais atenta e o melhor de tudo, eu interpretar. Ok? Então, ler não envolve apenas compreender o que está escrito, mas também o que fica implícito. Opa, então nós vamos trabalhar duas coisas aqui, ó. A compreensão e a interpretação. Bom que são coisas distintas. Aqui eu já vou deixando uma informação, porque a compreensão ela se limita às informações que estão dentro do texto, que estão aparentes, ok? Mas aquelas informações implícitas, que eu devo buscar alguns mecanismos, como lugar, tempo, espaço, aí sim, eu passo a buscar essas outras informações que não estão no texto,
mas por dedução eu consigo chegar até elas, aí sim eu estou chegando no campo da interpretação. Tá bom? Então é só ler uma história, por exemplo. Exige conhecimento do sentido, das pausas e da pontuação adotada. Outro fato importante. Se você fizer uma leitura corrida, ou seja, que vai atropelando sinal de pontuações, que vai atropelando vírgula, né, dificilmente você vai entender esse texto. E as vírgulas e as pausas, principalmente para quem vai contar uma história, ela é interessante, ela é importante. Tudo bem? Para quê? Para que você possa interagir com o seu público. E se você está falando da leitura de um texto, ele tem essas vírgulas e essas pausas e essa pontuação, porque ele está expressando também sentimentos, expressando emoções, tá? Então eles não estão ali à toa. Então você precisa entender isso, ok? Para que você possa tentar se aproximar do estado de ânimo do personagem dessa história que você está lendo. Tudo bem? Então, olha só. Vamos entender esse processo de leitura de texto. Aqui nós vamos aprender alguns mecanismos importantes, tá, que constituem a leitura de um texto. Vamos começar com a observação. Observar, quando está lendo um texto, a gente tem que observar as informações internas e externas. Né? Para que isso? Porque isso facilita a compreensão do texto. Isso vai te ajudar muito a gente entender o sentido e a função desse texto. Então a gente tem que observar essas informações internas e externas. Um outro ponto, fazer uma análise. Analisar o quê? Os aspectos essenciais do texto. Para quê? Para incluir e examinar os vínculos que estabelece entre as suas partes. Qual o objetivo disso, de fazer essa análise? Relacionar, principalmente, a parte visual e a escrita de uma obra. Para quê? Para fundamentar a prática desse exercício analítico. Então, você primeiro vai observar tudo o que está acontecendo nessa leitura. Depois você vai analisar quais são os aspectos visuais, tá bom? E tentar fazer essa relação com suas partes. Estamos no segundo processo. Eu observo, tá? Eu faço uma análise, ok? Isso você vai fazendo, você alunos do nono ano, já de uma maneira, eu digo até automática. Ok? Vamos fazer essa observação, logicamente, depois faço uma análise do que está acontecendo. Okay? Outro ponto, fazer a comparação. Quando você geralmente está contando uma história, é porque você já ouviu, então você já leu em algum lugar. Então, como é que eu posso fazer com que essa história que eu esteja contando busque, como é que eu posso dizer, ser fiel ao texto original? Então, olha só. É interessante eu comparar os dois textos, determinando semelhanças, determinando diferenças ou relações entre eles. Ok? Para quê? Porque isso ajuda bastante na compreensão de ambos. Uma coisa bem interessante, gente, você vai fazer a reprodução do texto, usar o recurso da paráfrase. É bem interessante você usar a paráfrase, porque você vai contar aquela mesma história, vamos falar de história, né? Reproduzir aquele mesmo texto, só que com suas palavras. E o que é interessante na paráfrase? Que você tem que manter o mesmo sentido do texto original. Para quê? Para o leitor poder entender. Tá, okay? Ainda que você mude algumas palavras, só não pode mudar o sentido do texto original. Okay? Se o texto original está falando sobre felicidade, você não pode fazer essa contagem, essa recontagem do texto falando de tristeza, porque ele vai de encontro à ideia original. Então, aqui você vai perceber as semelhanças, tá bom? Vou marcar para vocês aqui. Aqui você vai perceber as semelhanças e as diferenças. Semelhanças e diferenças ou relações entre eles.
Só frisando mais uma vez, porque isso vai ajudar na compreensão de ambos. Tudo bem? Olha só. Um outro ponto importante, temos que trabalhar também a memorização. E temos alguns recursos também que podem nos ajudar com relação a essa memorização. Quando eu digo que eu quero acionar a memória relativa a conteúdos tratados pelo texto, o que é que vai facilitar essa leitura? Principalmente para que eu possa fazer a retomada dessas ideias. Tá? Como é que eu posso memorizar isso? Por meio de datas, fatos históricos, elementos culturais, ok? Pessoas, regiões e etc. Olha só, se eu quero contar uma história sobre a cobra grande, que depende da região, tá? Ela muda de nome. Mas se você analisar, é a mesma história. Que na região norte tem alguma história da cobra grande. Se for aqui no Nordeste, no Maranhão também, que fica debaixo, não sei o que, de um prédio, com outro nome. Você vai para o Sudeste também tem. Mas olha só. Primeira coisa, o que é que as pessoas deixam bem claro? Qual a época que isso aconteceu? Tá? Okay? Qual é o fato histórico? Tá bom? Os elementos culturais, geralmente, na região norte, fala os elementos culturais do povo indígena. Já ouvi algumas histórias que a cobra grande aqui, os indígenas tem o nome de buiuna, né? Que tem chifres, tem alguma coisa do tipo. Tá? Então, dependendo do local, né, ela tem um sentido diferente. Sentido diferente não, perdão. Ela tem o mesmo sentido, só que com elementos diferentes. Tudo bem? E agora vamos falar um pouco a dedução. Tá? O que é deduzir? Deduzir equivale a chegar a conclusões. Chegar a conclusões com base em informações explícitas. Opa, aqui quando eu falo informações explícitas, deixa eu marcar com outra cor. Informações explícitas. Eu estou falando de compreensão. Informações que estão explícitas no texto. Informações implícitas. Estou falando da interpretação. Tudo bem? Um desses dois. Interpretação explícita no texto. Então essa prática é muito comum durante a leitura. Principalmente a leitura de gráficos. Por exemplo, se eu quero falar sobre a fome na cidade de Paragominas, quero falar sobre a fome. Então, né, quando eu faço a leitura daqueles gráficos, que eu digo que de 100% da população, 80% só faz o que? 2 refeições no dia, quando deveria ser feito 4, 80% então estou dando, começo a entender o quê? Que grande parte da população está passando por algumas privações de alimento, ou seja, está passando fome. Se apenas 20% faz 4 refeições, menos o essencial seriam 4 refeições. Nesse gráfico lá, 20% fazem as 4 refeições e 80% não fazem apenas 2. Então ali eu começo a deduzir, ou seja, eu chego a essa conclusão que grande parte, a maior parte da população de Paragominas, tá, está passando fome. Vocês têm certeza que na torre de vocês conseguem fazer essas deduções, ok? Mas é interessante a gente saber dessas informações, por quê? Porque isso faz parte, né? A gente tem que estar atento nessa prática de leitura, principalmente quando a gente estiver trabalhando a interpretação de texto. Ok? Principalmente, só do momento que já estão indo para o ensino médio, isso vai ser cobrado de uma forma bem mais aprofundada. Ok? Então vamos chegar aqui ao ponto crucial. Interpretação. O que é interpretação? A interpretação é o resultado de todos os mecanismos que falamos até anteriormente, de tudo aquilo que foi falado. Isso que é interpretação. É o resultado de todos esses mecanismos anteriormente mencionados. Ok? Então, olha só, preciso fazer comparação?
Sim, preciso fazer a memorização e principalmente deduzir. O que o autor está querendo chegar com essa informação? Tá bom? O que ele está querendo dizer? O que está querendo nos apresentar? Então, eu preciso fazer uma observação, preciso fazer uma análise. Então, lembram que falando um pouco de interpretação, tá? Lembra da dica que eu sempre dei para vocês. Se o texto for constituído de vários parágrafos, tentar identificar, localizar as palavras-chave, ou seja, cada parágrafo vai ter uma palavra, tá? Ou duas ali, que remete toda a ideia daquele parágrafo. Como é que eu identifico isso? Fazendo perguntas para esse texto. Se tem algum autor, se tem algum personagem ali, na verdade, o que é que ele está fazendo? Tudo vai girar em torno dele. O que foi que aconteceu? Então eu faço perguntas. Eu tenho a certeza. Esse método de fazer perguntas, dificilmente você vai errar a questão sobre interpretação textual. Tudo bem? Então, olha só. Quando eu falo que a interpretação é o resultado, né, de todos esses mecanismos mencionados anteriormente, que podem ser isolados uns dos outros. Então, interpretar um texto significa determinar seu sentido chegando a conclusões válidas. Então, olha só, eu não preciso fazer usar todos esses mecanismos. Tá ok? Posso fazer a comparação, fazer dedução. Aqui não está. Eu faço essa pergunta para o texto, que ela é muito válida. Tudo bem? Então, olha só. Agora, se eu interpreto, logicamente, eu assisti um filme. Tem pessoas que assistem, no caso, um filme, mas ele não consegue contar, porque não entendeu. Ok? Não sabe interpretar uma situação que ocorreu. Estou falando um pouco de filme porque tenho certeza que muitos de vocês assistiram bastante, assistiram muitos filmes aí nessas férias aí forçadas pela quarentena. Tudo bem? Então, olha só. Para eu poder fazer contar uma história, envolve também alguns aspectos. Então, interpretação, é o resultado de todos os mecanismos anteriormente, já foi falado sobre isso. Então, para contar a história, é preciso que o contador a tenha interpretado antes. Isso é, feito sua leitura e análise atenciosamente. Logo, não se trata de um processo neutro, aliás, nenhuma leitura é neutra. Além disso, há outros aspectos que devem ser observados pelo contador de história. Veja-os a seguir. Então, vamos lá. Tá? De maneira bem breve, eu falar desses aspectos que precisam ser levados em consideração para que eu, de fato, conte uma boa e bela história. Então, olha só. O bom contador, ele entra na história e leva junto seus ouvintes. E, gente, vou falar para vocês aqui, acompanhando nas redes sociais, geralmente, é um dos caras que eu conheço, tá? Vou dizer que é o melhor, tem esse conceito de melhor, e nem pior. Mas o cara que geralmente é bom para contar uma história, se a gente levanta para o lado cômico, né, o lado engraçado, tira o limpo. Tá bom? Porque se vocês forem observar na expressão facial dele, tudo isso ele faz com que ele conduz esse ouvinte a também despertar o seu imaginário e entrar na história junto com ele. Tá ok? A galera aí vocês devem conhecer as Quincy Nunes, eu nunca assisti, né? Mas eu sei que ele é um cara bom, pelo fato de ver algumas postagens dele, algumas coisas. Então, olha só. Para realizar essa tarefa, né, recursos como imagens, sons e objetos contribuem bastante. Os instrumentos musicais, por exemplo, podem ajudar na ambientação da história. Então, se eu for fazer uma apresentação, e nessa minha apresentação eu vou fazer a contação de histórias, então eu tenho que preparar todo esse ambiente, ok? Para tentar fazer com que o público se sinta dentro da história. Então eu faço essa condução. Outro aspecto importante também é a linguagem corporal. A linguagem corporal. Ou seja, para eu poder fixar
fazer com que o meu público fique totalmente atento, tá? Tem uma informação bem interessante aqui, ó. Trocar olhares com a plateia, por exemplo, é um jeito de mantê-la atenta. Você aponta, né? Você procura fixar a atenção, o olhar interno da pessoa e não totalmente parado. O seu corpo, o seu gesto, né? A sua movimentação de um lado para o outro, fazendo com que o povo interaja com você, tá bom? Com o objetivo de prender a atenção do público totalmente naquilo que você está contando. Tudo bem? Então, olha só. O ambiente também ele faz parte desse processo. Tem algumas coisas que devem ser levadas em consideração. Por quê? Porque elas atrapalham. Tá? Então, devemos tomar muito cuidado com isso. Ou seja, ó, a questão dos ruídos, né? Ou a iluminação inadequada, elas podem não ser favoráveis à contação. Por quê? Os ruídos. Ele vai tirar a atenção do público, vai tirar a atenção das pessoas. Ok? E a questão da iluminação também. A iluminação também vai atrapalhar. Mas principalmente os ruídos. Porque se você está apontando, a pessoa está atenta, né? Qualquer outro barulho vai fazer com que ela se distraia. Quando ela retornar, né, para aquilo que você está contando, ela já, né, pode correr o risco de não entender. Aí, por isso que alguns acham sem graça. Você está contando um fato até engraçado, enquanto a maioria está sorrindo, você fica olhando e pergunta o que foi que aconteceu, não achei legal, não achei engraçado. Mas pelo simples fato porque não estava prestando atenção, ou então se distraiu em alguns momentos. E isso pode acarretar nessa falta de compreensão daquilo que está sendo contado. Tudo bem? Então, olha só. Devemos tomar muito cuidado também com atenção à pronúncia e ao volume da fala, né? Ao volume da fala não pode faltar. Ou seja, se você falar muito baixo, as pessoas vão ficar... O público vai ter dificuldade de compreender. Se você falar alto demais também, vai incomodar. Ok? Porque olha, o mínimo que se espera é que os ouvintes entendam aquilo que está sendo dito pelo contador. Porque se você ficar só falando, tá? E não buscando, não buscar trocar esse olhar com o seu público, tá bom? Não buscar, de alguma maneira, fazer com que ele entenda e interaja com você, tá? A sua história não vai ser bem aceita. Tudo bem? Ouvir histórias é sentir as emoções. Aqui que eu dei exemplo do Tiririca, do Whindersson Nunes e outras pessoas aí, né? Geralmente que trabalham que trabalham com stand-up, né? Geralmente eles contam alguma história. Um fato que aconteceu no ônibus ou numa viagem, sei lá, na fazenda ou na praia. E porque as pessoas acabam ali sorrindo, né, e pagam para assistir, né, para ver o cara contar a história. Porque ali ele leva, né, as pessoas a se envolverem, principalmente nessa parte emocional. Para que o público consiga se envolver verdadeiramente com a narrativa, ele deve ser convocado a sentir tristeza, medo, raiva, alegria, compaixão, ou seja, todos os sentimentos que a história pode provocar. Tá? Tome cuidado, porque dependendo da história, ela não vai, né, possuir todos esses elementos aí, né, sentimentais. Tá, ok? Mas principalmente do stand-up. Eles procuram provocar o que? A alegria. Tá? A alegria do público. Como? Fazendo com que ela se envolva, né? Geralmente, a maioria das pessoas, quase todo mundo já andou de ônibus, quase todo mundo foi à praia. Então, desse momento, né, dessa ambientação, ela faz com que as pessoas também se envolvam. Então, aqui vai entrar os aspectos, né? Corporal, a linguagem corporal, o tempo que se mexe, uns requebram, uns se jogam,
no chão, outros pulam, né? Fingem que estão chorando, né? Sei lá, fingem que estão com raiva. Fazem essa mudança, essa interpretação dos personagens. Nessa história ele tem 2, 3 personagens. Em algum momento ele imita a mãe, em algum outro momento ele imita o pai, ele imita o filho. Tá ok? E tem um recurso bem interessante, que está bombando aí nas redes sociais, que é o TikTok. Porque você tenta fazer essa interpretação de uma fala, né? De um vídeo que já está lá disponível no aplicativo. As pessoas tentam, né, fazer essa recontagem. Confesso para vocês que eu fui tentar com a minha esposa, foi péssimo, foi horrível. Tá? E também guarda essa informação. A gente pode pedir, posso também pedir como trabalho para vocês gravarem um TikTok. Já pensou? Contando uma história, algum fato, alguma coisa. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ok? Não é muito extensa, justamente que é para a gente estar, nós estamos começando, recomeçando, tudo bem? Estamos recomeçando, né? Então vamos de uma maneira bem tranquila, tá bom? Porque daqui, mas eu acredito, né, que logo logo nós estaremos juntos em sala de aula. Poder estar interagindo, tá bom? E eu aceito sugestões de trabalho, principalmente dessa última, né, ideia que eu estou trazendo para vocês. Quero fazer uma recontagem no TikTok. Se pegar e vão me mandar aqui, eu vou estar avaliando vocês, tá bom? Então anotem aí que eu vou fazer a minha anotação aqui, fazer a contação de história, fazer só um trechinho no TikTok e vocês me mandarem. Tá ok? Quem gostou, né, curta aí, dá um like, vai no meu PV para as pessoas, foi legal, eu vou fazer um vídeo, tá? Gravar um TikTok. Vou só alinhar com o Alexandre. Tudo bem? Então espero que tenha gostado. Um beijo, fique com Deus, gente. Até a nossa próxima aula. Beijo.